Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de site, de portal, você já sabe que a gente tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer pessoas super importantes aqui para nossa mesa, pra gente bater um papo sobre saúde, economia, educação e principalmente política. Eu tô aqui ao lado do meu amigo Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que nos acompanha. É um prazer, uma honra estar aqui em mais um podcast Interior Baiano Notícias. Hoje trazendo conteúdo de qualidade também, como sempre. E vamos pra cima. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é muito especial. Eu vou pegar minha colinha aqui, que você já sabe. E ele é Alexandre Garcia Araújo, mais conhecido como Alexandre Xandó. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo à nossa mesa aqui, ao nosso bate-papo. Quero que você se sinta super à vontade aqui. Vamos conversar sobre tudo. Olá, Júlia. Olá, Wilson, meu grande amigo aqui, né, contemporâneo da faculdade. Isso. Que a gente sempre conheceu, na verdade, como Will Show. Sim, né? Então, esse apelido é famoso. Will Show, né? Olá aos nossos telespectadores aqui desse podcast, que já chegou com um diferencial, Vitória da Conquista, toda a região, e que eu tenho certeza que vai se expandir por todo o estado da Bahia. Então, parabéns a vocês pelo projeto e fico muito honrado em estar aqui com vocês, podendo dialogar e falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa atuação e dos nossos projetos. Ai, que seja muito bem-vindo e vamos lá, né? Vamos. Vou começar. Faça as honras da casa aí. Eu tenho que fazer as honras da casa. Vamos lá, vamos falar só um pouquinho, brevemente, sobre Xandó, que Alexandre Garcia Araújo, mas a gente não vai chamar ele assim. Xandó, ele iniciou a sua militância no movimento estudantil da UESB, onde foi coordenador do Centro Acadêmico Rui Medeiros, do Diretório Central dos Estudantes e participou do processo de fundação do Levante Popular de Juventude. Advogado de sindicatos de servidores públicos municipais, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB e é professor universitário do curso de Direito da UNEB, no campus de Brumado. Ele possui pós-graduação em novas metodologias do ensino superior, mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade na UESB e estudou no doutorado no mesmo programa. Bom, vereador Xandó, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na política, como é que se iniciou, como é que tem sido e conta pra gente aí tudo. Bom, minha trajetória ela é muito diversa, porque eu sempre me envolvi em diversas coletividades. É tanto que o nosso jingle esse ano, né, no meio da galera nossa, sempre tem uma brincadeira, porque aí durante o jingle da campanha de deputado, aí vinha uns trechos lá da música e ficava, é capoeirista, é músico, é professor, é advogado. E aí toda hora que eu faço alguma coisa, aí o pessoal, olha lá, é capoeirista, é músico, é pescador, é professor e tal. Porque isso foi uma coisa minha, na verdade, desde muito jovem, eu sempre gostei muito das coletividades, diversas coletividades. Então, participei de várias tribos, continuo participando, e é muito interessante que eu não perco essa relação com essas diversas tribos, né? E aí, quando eu falo tribos, são agrupamentos sociais. Então, isso é algo fundamental para compreender a nossa chegada até aqui hoje, sendo eleito o segundo vereador mais votado de Conquista, sendo agora, na votação de deputado federal, o segundo candidato a deputado federal mais votado de Vitória da Conquista. Então, isso se explica também muito por conta dessas coletividades. E aí eu costumo dizer que a minha primeira escola, aparentemente, ela não foi uma escola, ela não é uma escola política, mas foi o que me forjou muito, que por incrível que pareça, que foi um grupo de samba, que era o grupo que eu tocava, que era o grupo Samba de Mesa. Comecei a tocar cavaquinho com 15 anos de idade. E aí, por que aquilo ali foi fundamental nessa minha formação para chegar até aqui hoje? Primeiro, porque a gente era um grupo de adolescentes e eu era a pessoa responsável por fechar os shows, por organizar os ensaios, por articular a agenda, por pensar o marketing da banda. Então, naquele momento, eu já começo a pensar uma perspectiva de comunicação, né? Na época do finado Orkut. Então, já pensando uma perspectiva de comunicação, de organização, de liderança, de planejamento financeiro e, principalmente, disso aqui, ó, do microfone. Muita gente não entende, né? Às vezes, porque é difícil, você tem bons gestores que têm dificuldade com o microfone, como se portar. E eu, com 16 anos de idade, eu já estava puxando trio elétrico para 10 mil pessoas. Então, isso foi algo que fez muita diferença nessa minha trajetória e que vai se configurando em uma dessas minhas múltiplas facetas. O segundo ponto fundamental foi o movimento estudantil. Um movimento estudantil que, na minha época, a gente conseguiu ter
um grande salto de qualidade pela influência que nós recebemos dos movimentos sociais de fora da universidade. Então, a gente tinha ações combativas para dentro da universidade em defesa dos direitos dos estudantes, em defesa da educação, mas, ao mesmo tempo, nós começamos a nos relacionar com outros movimentos sociais, quais sejam com movimentos de trabalhadores rurais sem terra, movimentos pequenos agricultores, movimento das trabalhadoras e trabalhadores desempregados. Então, quando a gente começa a ter essa relação com esses movimentos camponeses, com o movimento negro, com o movimento LGBT, então, com os sindicatos, essa relação ela vai se expandindo e dá um salto de qualidade nesse movimento estudantil que a gente desenvolvia ali naquele momento. Então, aí quando vem o Levante Popular da Juventude, uma das grandes escolas também que eu tive, o Levante sempre falava bem assim, olha, não é para ser só movimento estudantil, a gente precisa organizar essa juventude das periferias e do campo. Então, ali no ano de 2011, 2012, por exemplo, foi quando eu mesmo sendo conquistense, eu conhecia uma parte muito pequena da nossa cidade, mas quem me apresentou a periferia da periferia da periferia foi o movimento hip hop. Então, quando a gente começa a fazer atividades junto com o movimento hip hop, que a gente vai para dentro das quebradas, né? Então, naquele momento ali foi também um momento muito importante para mim, né? E que vê como as coisas são interligadas. Hoje eu sou vereador e no ano passado a gente aprovou um projeto na Câmara de minha autoria, criando o Dia Municipal do Hip Hop. Né? Então, são coisas que foram se construindo lá atrás e que continuam tendo impacto até hoje. Então, esse é um pouquinho da nossa trajetória. Né? Me formei em advogado, me formei em direito, passo na OAB advogado, então, advogando para esses movimentos sociais. E aí, nisso, me torno presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, advogando para sindicatos. E aí, a gente expande também essa atividade na região. Algumas pessoas às vezes não entendem. Pô, Xandó teve 30 mil votos. De onde saíram esses 30 mil votos? Várias cidades dessas aí, eu fiz enfrentamentos com prefeitos em defesa dos professores, dos servidores públicos. Né? Então, são esse quebra-cabeças, é esse mosaico de informações que a gente foi acumulando aí ao longo de 15 anos de vida pública e que culminou hoje nessa figura que é o Xandó político, né? Que é um mosaico de momentos, mas principalmente um mosaico de coletividades. Eu sempre digo, eu não seria nada se fosse sozinho. Tudo isso só foi possível graças a essas diversas coletividades e continuar construindo de forma coletiva. E você cita o resultado das eleições, né? Teve voto em vários locais e foi uma votação muito expressiva. Não só dentro de Conquista foi uma votação que chamou muita atenção de todo mundo que trabalha nos bastidores da política, mas o geral, né? Os 30 mil votos praticamente aqui na Bahia. Como você avalia esse resultado? Aqui você atribui também essa votação, não só essa parte de representatividade que você já falou aqui que tem. Olha, na verdade, eu acho que essa votação ela é reflexo de dois grandes pontos. Então, um primeiro fundamental é justamente ter uma bagagem, coletividades envolvidas, uma trajetória em várias cidades, várias pessoas que conhecem os nossos trabalhos. Então, por exemplo, se a gente for chegar em Macaúbas eu tive 390 votos. Então as pessoas falam, pô, como é que você conseguiu essa votação lá? Tinha algum vereador te apoiando? Não. Ex-vereador? Não. Candidato a vereador? Não. Mas pessoas que construíram conosco algum tipo de política, então seja pessoas que vieram do movimento estudantil, na luta pelo saneamento básico, na luta em defesa da cultura, e essas pessoas fizeram a nossa campanha lá, sabe? Quando a gente chega aqui em Barra do Choça, que eu tive 500 votos na Barra do Choça, também sem apoio de nenhum vereador. A primeira-dama, inclusive, quando me encontrou, tomou um susto, falou assim, rapaz, quando é que você achou esse tanto de voto? Foi a força dos residenciais do Minha Casa Minha Vida e de uma parcela de trabalhadores rurais. Os meninos do hip hop, os meninos da capoeira. Então, essas coletividades foram fundamentais para essa votação. Mas, além disso, nós temos uma segunda situação que é, a gente já fazia uma avaliação lá atrás, desde a minha eleição de vereador, que nós vivemos uma onda bolsonarista. Nós vivemos a onda bolsonarista, aquela de direita, que ela se inicia ali com força em 2014, ascensão epicentro, né, em 2016, 2018 ela sobe, mas em 2018 você já começa, ao mesmo tempo, ter uma reação a essa onda conservadora. Então, em 2018 a gente teve eleições de parlamentares de esquerda importantíssimos que foram da renovação. Em 2020, quando nós observamos, por exemplo, Feira de Santana, Jonatas Monteiro, o Rasta de Feira. Jonatas foi o vereador mais votado da história de Feira. Quando a gente vai para Curitiba,
nós tivemos pela primeira vez uma mulher negra eleita vereadora, que foi a Dartora. Nós tivemos o Renato Freitas. Então, quando a gente vai vendo Duda Salbert em Belo Horizonte, a vereadora mais votada é uma mulher travesti. Linda Brasil em Aracaju, mais votada, uma mulher travesti. Então, quando a gente vai observando esse cenário, apesar de que a direita continuou elegendo a maioria dos parlamentares, mas nós já víamos uma onda de parlamentares à esquerda, fora desses moldes tradicionais, não são grandes figurões políticos, não são afiliados de coronéis da esquerda, que a gente tem coronéis na direita e na esquerda. E nisso a gente viu que o nosso perfil também estava sendo carente aqui na região e na Bahia. Tanto é que eu fui, dentro da coligação do PT, o mais jovem da coligação, não, da federação, com a menor idade mais votado, certo? Então, isso mostra que existe um anseio também da população por representantes com esse perfil nosso. Sim. E com essa votação expressiva que você teve, assim, seu nome passou a ser apontado como um dos possíveis candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Você tem essa pretensão ano que vem? Como é? Bom, o nosso nome, ele entra no cenário como um dos possíveis candidatos a prefeito, primeiro, pelo trabalho que o PT desenvolveu em Vitória da Conquista. São 20 anos de excelentes gestões de Guilherme Menezes, Zé Raimundo, mas de coletividades. Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSB, o PSD em determinados momentos. Então, a gente tem aí uma série, o PV. Então, nós temos uma série de pessoas que construíram essas gestões, que fizeram, de fato, governos participativos. Veja, nós tivemos aqui o orçamento participativo, um instrumento fantástico que existiu em pouquíssimas cidades do país, aonde você... Imagine, olha, isso é importante que muita gente, principalmente os mais jovens, não tem essa dimensão. Como é que funcionava o orçamento participativo? A prefeitura organizava plenárias literalmente em todos os bairros e povoados da cidade. Conquista tem mais de 300 distritos e povoados. 300. Nessas comunidades, mobilizadores iam, convocavam essa população para quê? Para discutir orçamento, apresentar como se monta o orçamento da cidade e colocar a população, o que vocês acham que deve ser investido no orçamento? Então, processos como esses fizeram com que Conquista, não é à toa que, mesmo a gente passando por esse momento de 20 anos de governo, e é normal o desgaste, a gente perde a eleição em 2016, com o epicentro ali da direita, do antipetismo, né, em 2016, mas em 2020 a gente, no primeiro turno, vira as eleições em primeiro lugar, né? Perdemos no segundo turno, mas a gente vira na frente. Então, primeiro é dizer que existe um anseio da população para que o PT volte a governar a Vitória da Conquista. E aí é onde entra o meu nome. Existe também um anseio por renovação. Existe um anseio por renovação. E aí o nosso nome tem sido colocado na mesa. Eu fico muito honrado com isso. O meu nome, o nome da vereadora Márcia Viviane. Jacaré, que foi presidente da Câmara, sempre um dos mais votados da cidade. O próprio Valdenor, que apesar de ter uma idade mais avançada, ele nunca foi candidato a prefeito em Vitória da Conquista. Então, também existe esse anseio por essa renovação. Por outro lado, nós vimos agora a eleição também do presidente Lula, que mostrou que, olha, a gente quer renovação, mas a gente também tem determinadas pessoas que a gente confia, que fizeram boas gestões. E não é à toa que o nome do deputado Zé Raimundo é um dos nomes também que sempre é lembrado nessa perspectiva do próximo processo eleitoral. Então, acho que hoje o PT está numa situação interessante, porque nós temos muitos nomes. Tem gente que não tem ninguém para apontar. Eu ia falar nesse sentido. Tem muitos nomes. Contudo, quando a gente vai afunilando, no episódio que a gente conversa com a vereadora Márcia Viviane, eu questiono isso a ela. Os nomes colocados à mesa sempre, assim, acabam afunilando em Zé Raimundo, Valdenor, que apesar de você citar que Valdenor nunca foi candidato na Prefeitura de Vitória da Conquista, mas são nomes mais antigos do partido. E aí eu cito, na época, se faltava coragem ao Partido dos Trabalhadores de emplacar um nome jovem. Como você enxerga isso, né? Falando assim, o principal nome hoje, despontando, volta a ser Zé Raimundo ou Valdenor. E os nomes como o seu, de Valdemir, de Márcia Viviane, acabam meio que não participando participam do processo, mas não estão lá cabeça de chapa. Uhum. Olha, Will, acho que isso é uma questão que perpassa por quê? É
a gente tem que entender a vontade popular. Quem foram os deputados mais votados da cidade? Valdenoz e Raimundo, com 32 mil votos. Eu tive na cidade, eu fui o segundo mais votado para deputado federal, com 18 mil votos. A segunda mais votada para deputada estadual foi Lúcia Rocha, com 25 mil votos. Aí vamos dizer que Lúcia é um nome novo? Lúcia tem 8 mandatos. Muita gente está falando, é novidade, Lúcia tem 8 mandatos, gente. Não podemos esquecer isso, certo? Então, são 40 anos, né? 30, 40 anos aí de vida pública. Mas não deixa de ser um nome novo, percebe? Viviane, que chega aqui em Conquista com 7 mil votos. Fabrício, que tem 11 mil votos. Então, assim, a gente tem que entender que as urnas, elas dão alguns recados, certo? Então, mas a gente também não pode seguir somente essa lógica das urnas, porque senão Jerônimo sequer teria sido candidato. Então, essa é a equação que nós vamos ter que fazer. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, com muita discussão com a população. O PT, então, esse ano vai iniciar apresentando, fazendo discussões internas, apresentando esses nomes para a população, né? Eu acho, sim, que tem espaço que se o partido e os partidos aliados, nós não podemos esquecer, a eleição não é só do PT. Nós temos os nossos partidos aliados, o PCdoB, que é um partido co-irmão do PT, que está ali ao nosso lado desde o início. Nós temos o PSB, o PV, né? Então, nós precisamos fazer essa grande discussão na sociedade para apresentar os nomes e compreender que nós temos um projeto comum e, agora, o que nós vamos querer dessa gestão, mas que também tem a viabilidade eleitoral. Então, tudo isso vai ser colocado na balança. E, mais uma vez, eu fico muito feliz em ter o meu nome sendo colocado, em poder contribuir com o partido. Para mim, seria uma honra, uma alegria enorme de poder ser prefeito da minha cidade, né? Apesar de não ser nascido em Conquista, Conquista é a minha cidade, é a minha casa. Então, para mim, seria algo fantástico ser prefeito de Vitória da Conquista. Mas eu também entendo que eu ainda estou jovem, estou com 33 anos, né? E acho que a gente tem muito para contribuir. E o principal é o quê? Um grande projeto para Conquista. O nome vai representar esse projeto, mas o principal é pensar o que nós queremos para a Conquista, não só dos próximos 4 anos, mas para a Conquista daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Bom, em relação ao governo estadual, o que você espera do mandato de Jerônimo Rodrigues e quais ações assim, você espera ver que aconteça aqui em Vitória da Conquista? Olha, Jerônimo é uma pessoa fantástica. Jerônimo é um ser humano diferenciado. E eu vou dizer até que eu sou um pouco suspeito de falar de Jerônimo, porque a admiração que eu nutro pela pessoa de Jerônimo, ela se dá justamente por conta da sua trajetória. Porque Jerônimo é um militante raiz do PT. Jerônimo é o cara lá da base, da ponta, professor, certo? É o cara que trabalhou com os pequenos agricultores. Jerônimo vem do movimento social. Aqui nós temos a CEDASB, que é um centro de desenvolvimento agroecológico do sudoeste da Bahia, que é ligado à ASA, Articulação do Semiárido. E em Feira de Santana nós temos o MOC, que é um movimento comunitário também ligado à ASA. E Jerônimo foi coordenador do MOC. Então Jerônimo é de fato o cara raiz do movimento social. Então não tenho dúvidas que, primeiro, nós vamos ter um grande fortalecimento desse diálogo com os movimentos sociais, né, que os últimos governos acaba sendo um pouco natural de se perder um pouco esse diálogo com o movimento social, ficar mais encastelado ali na burocracia. Então, acho que Jerônimo vai retomar com mais força esse diálogo do movimento social e sindical. Segundo, eu acredito que Jerônimo vai impulsionar muito a renovação dos quadros políticos em toda a Bahia. Eu acho que isso vai ser fundamental, porque ele mostra, olha, Jerônimo chegou aí sem ter um cargo e foi eleito. Então, primeiro que isso já tem uma questão simbólica, e segundo que ele vai ajudar a impulsionar esses processos em todo o estado. Terceiro ponto da gestão de Jerônimo. Um grande educador, eu não tenho dúvidas que a educação vai ser a marca fundamental de Jerônimo. A gente tem vários problemas na educação da Bahia. Sou professor universitário da UNEB, conheço de perto os problemas das universidades estaduais, advoguei para a PLB, então conheço de perto os problemas da rede estadual. Meu pai é professor da rede estadual, né? Então eu conheço de perto também esses problemas, mas não tenho dúvidas que Jerônimo, agora como governador, ele vai poder deslanchar algumas coisas que precisam ali ter de fato a marca, a cara do gestor, e eu confio muito em Jerônimo. E em relação ao presidente Lula, eu lembro que você chegou a criticar, fazer uma crítica ao ex-presidente Bolsonaro, falando que não... perguntando para
pessoas bolsonaristas da cidade se tinha alguma obra dele na cidade, fez esse questionamento. E aí eu vou afunilar a pergunta. Em relação ao presidente Lula em Vitória da Conquista, o que do governo federal você espera ver de efetivo na cidade, em benefício da população da cidade? Olha, o que Lula já está começando a fazer, ele vai causar um impacto fundamental na cidade, mas que por vezes é algo que é invisibilizado por nós. Principalmente a gente que tem uma condição social um pouco melhor. Lula vai acabar com a fome novamente. Isso, para mim, é uma das questões fundamentais. Quem anda nas periferias, a gente vê as pessoas carregando com carrinho de mão, catando lenha para poder cozinhar, porque as pessoas não têm mais, não é nem o dinheiro para comprar o gás. Elas venderam seus botijões de gás, porque elas não têm, é mais vantagem, ela não tinha como encher o botijão, ela tá vendendo o casco, sabe? Então, a gente acabar com a fome no país, isso você altera totalmente a geografia da cidade. Então, esse ponto que muita gente não vai enxergar, porque não dói na sua barriga, né? Conquista, que é uma cidade que o comércio é muito forte, que o setor de serviços é muito forte, então nós temos uma classe média grande e forte. Mas essas pessoas invisibilizadas, que não são da Suíça baiana, que são do sertão da ressaca, que é a população negra, que é a população afro-indígena que ainda vive aqui na nossa cidade, essa população ela vai sentir isso de uma forma muito grande. Esse é um primeiro ponto fundamental para mim. O segundo, saúde. Hoje, nós tivemos uma grande revolução, Conquista foi uma grande referência na saúde, e vocês mesmos noticiaram, os postos estão caindo aos pedaços. Está faltando profissional nos postos. Por quê? Porque a gente não tem investimento na saúde. Então, esses investimentos que vão ser feitos do governo federal, nós vamos sentir aqui. Então, acho que a gente... Estou dando esses exemplos, né? Por exemplo, nós tivemos aqui a construção do campus da UFBA. Agora nós vamos ter condição de voltar com a discussão da criação de Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Eu não estou dizendo que Lula vai criar essa universidade, mas abre-se essa janela, porque Bolsonaro queria acabar com as universidades. E agora a gente abre a possibilidade de voltar a discutir a criação de uma Universidade Federal própria da nossa região. Então, talvez essas... que a gente espera o quê? Espera viadutos, espera, né, essas grandes obras. É isso que a gente espera de Lula, né? Só que a gente costuma dizer que o governo do estado, ele tem as políticas G, né? A grande marca de Rui Costa foram essas... as obras tamanho G. Mas eu acho que Lula, a sua grande marca vai ser a política P, de pessoas. Ótimo. Bacana. Bom, uma pausa aqui rapidinho só para dar aquele recado de interiorbaiano.com.br. Já acessou? Pois então, lá você vai ficar por dentro dos bastidores da notícia, da política, os desdobramentos das nossas conversas aqui. Então acessa lá interiorbaiano.com.br. É isso aí. Bom, próximo bloco de perguntas, vamos lá. Vamos continuando. Bom, em relação a... município de Vitória da Conquista, qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre a gestão de Sheila Lemos, nossa prefeita? Uma tragédia a gestão que vem sendo tocada. E que vejam, muita gente fala bem assim, mas isso é porque é Sheila. Não, Sheila é uma continuidade do projeto de Erzen Guzmão. Então aqui... a gente precisa tomar muito cuidado porque, às vezes, é utilizado, inclusive, de uma forma machista, né? Porque, né? É essa mulher aí que tá à frente e tal. Eu tenho certeza que se fosse Erzen, a cidade continuaria também uma tragédia. Por quê? Primeiro, a cidade está quebrada. Desde Erzen só se governa aqui com empréstimos. Eles quebraram a cidade. Pegaram a cidade com a saúde financeira estabilizada e quebraram a cidade. Venderam a cidade. Como foi essa venda? Através de permutas de terrenos. Então, o pessoal fala, a Erzen construiu uma praça bonita. Não, ele não construiu uma praça bonita. Ele trocou um terreno que poderia ser destinado para habitação, para as pessoas terem casa para morar, e ele cedeu esse terreno, permutou esse terreno com a construtora para a construtora fazer uma praça. Praça é legal, lazer é legal, mas a gente tem um déficit habitacional muito grande na cidade que a prefeitura não se debruça sobre isso. Então, quebraram a cidade, venderam a cidade e não tem projeto. Qual é o grande projeto deste governo? Nós estamos aqui com um transporte público, que é uma situação que se arrasta, né, aí há tempos. A prefeitura fez uma intervenção na perspectiva de abaixar o preço. Por quê? Porque não teve coragem de enfrentar os vanzeiros, achou que com isso iria
acabar com os vanzeiros, que vale lembrar, né? Eu acho que é fundamental o trabalho dos vanzeiros, que ajudam, né, no sistema de transporte urbano, né, que ganham seu pão ali, mas as vans ainda continuam funcionando de forma clandestina na nossa cidade, gente. A gente não pode esquecer disso. Olha a opressão que está sendo feita sobre os trabalhadores de mototáxi, agora, com a Uber, mas as vans também estão rodando de forma ilegal, sabe? Nós temos diversos serviços aí, tem o ligeirinho, então o transporte público da cidade tá um caos, e eles não mexem nisso porque tem medo de perder voto, sabe? Quando a gente vai pegar a zona rural de Conquista, pelo amor de Deus, olha, as estradas estão acabadas, é o mínimo. Então, quando a gente chega hoje, é uma vergonha a gente chegar na zona rural e só discutir estrada, luz, água. Nós não fazemos uma discussão sobre produção. Nós não fazemos uma discussão na zona rural sobre avanço da internet, de tecnologias. Não. É basicamente, toda vez que a gente vai discutir zona rural, é água e estrada. Então, não existe projeto de cidade, sabe? Então, quais são os projetos para as escolas de Conquista? O que é que se espera que vai ser um diferencial? Olha o projeto Conquista Criança, que a gestão do PT fez. É um marco que ficou aqui na nossa cidade. E o que o governo Sheila vai deixar como esse marco? Não consigo enxergar. A gestão tem atribuído muitos problemas, principalmente na infraestrutura, à questão da chuva, né? Das chuvas do final do ano passado e do início de 2023. Você considera válida essa justificativa? E aí eu queria que você entrasse nessa questão. Se, considerando ou não válida, o que poderia ser feito para minimizar esses impactos no ponto de vista de prevenção? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, que as forças da natureza, elas de fato causam estragos, né? Mas nós já temos uma previsão de quando isso vai acontecer, certo? Já existe uma previsão. E a gente tem que entender que existem pontos que eles podem ser preparados, intervenções anteriores para se preparar para aquela determinada situação que vai acontecer. Então, primeira questão é essa. Falta planejamento para como vai lidar no período das chuvas, certo? Falta esse planejamento. Por exemplo, nós temos 2 anos seguidos em que temos pessoas desabrigadas por conta das chuvas. Aonde essas pessoas estão sendo colocadas? Nós não temos hoje um local que seja adequado para receber pessoas desabrigadas em decorrência de qualquer tragédia. Se uma pessoa teve uma casa incendiada, se tiver qualquer tragédia dessa, não existe esse local. Essas pessoas são colocadas em uma escola. E aí começa aquela pressão ali, olha, daqui a pouco vai começar as aulas, você tem que tirar. O aluguel social, no ano passado eu vi, foi uma dificuldade para se conseguir esse aluguel social. Por quê? Porque não foi preparado esse processo. Então, a prefeitura ela não está preparada para receber essas pessoas. Segundo, com relação a essa questão de buracos. Veja, nós temos que entender o que são buracos causados pelas chuvas, o que são buracos causados por obras mal feitas, Vila América e Convênio. A gente olha aqui, são duas obras recentes de asfaltamento, que cederam, que afundaram, foram obras mal feitas. E a prefeitura tinha que fazer o quê? Ir para cima de quem fez a obra ali, de cobrar a garantia daquela obra. Mas não, o Vila América está aqui com mais de um ano já, um buraco enorme. O Convênio eles arrumaram, caiu de novo, cedeu de novo, né? Quando eu pego o Bruno Bacelar, que foi uma obra também já feita por essa prefeitura, tem lugares lá que o asfalto já está arrancando os pedaços, sabe? Então, falta de fato essa perspectiva de preparar a cidade. E tem lugares que eu vou pegar aqui nas Pedrinhas, na Travessa Gilberto Torres, e convido vocês a irem lá para ver, né? Tem mais de um ano que você tem um buraco enorme na rua. Olha aqui a Praça Vitor Brito, tem um buraco gigante ali na Vitor Brito. Eu fiz um bolo de aniversário. Aquele buraco da Vitor Brito, você chegou a fazer essa manifestação ali, né? De um bolo de aniversário de um ano. Na Câmara, você faz esses pedidos, tem feito esse pedido de providência, né, ao município? E isso a gente está sempre levando isso ao conhecimento do secretariado, denunciando isso na Câmara. Mas para mim é um grande problema de gestão. Vou dar um exemplo para vocês de o que mostra assim, ó, um problema de gestão, um caso emblemático para mim. Caso relativamente pequeno, relativamente simples de resolver, mas que mostra para mim o que é a incompetência dessa gestão. Vamos lá. Nova Cidade. É um bairro pequeno que só tem uma quadra, ou seja, é um espaço de lazer, de esporte e das atividades daquele bairro, só tem um. Existem eucaliptos lá que são muito grandes e a prefeitura e a população ao redor fica com medo desses eucaliptos caírem, né, e ter um acidente e tal. Quando cai uma galha, sempre é um perigo. E eu passei
2 anos cobrando que fosse feita a poda desses eucaliptos. No final de 2022, nas vésperas do Natal, foi feita a poda desses eucaliptos. Durante a poda, uma parte desses galhos caiu, quebrou as telhas do quiosque e quebrou a fiação da quadra. A quadra já tinha uma iluminação precária, mas ainda tinha alguma coisinha. Acabou com a iluminação. O que a prefeitura fez? Parou a poda pela metade, foi embora. A gente completou aqui agora 1 ano que a quadra está sem luz, as telhas não foram trocadas e a poda não foi complementada. Então, a prefeitura literalmente quebrou a lâmpada, a luz daquele bairro e não foi consertar. Não é dizer que alguém foi lá e quebrou, que deu um problema. Não, eles quebraram durante a poda por um serviço mal feito e não consertaram. Como é que você passa 1 ano com a praça no escuro, gente? Vai dizer que não tem recurso para isso? Isso é incompetência, é falta de gestão. Você vem acompanhando os problemas da cidade e um setor que a gente observa, que você se coloca também como uma pessoa do movimento, é a questão cultural. A política de cultura da cidade, o que você vem enxergando? Alguns eventos que a cidade realizava, eu vou falar do macro, né? Coisa Natal da cidade, foram meio que esquecidos. E outras coisas por menores também, a gente vem tendo uma certa dificuldade. Qual o trabalho aí na Câmara para tentar retomar essa política cultural da cidade? Natal da cidade acabou. Esse ano a gente teve pequenas apresentações de grandes artistas locais, né? E não é menosprezando os nossos artistas locais, são grandes artistas. Mas foi num palco pequeno comparado ao que era os grandes palcos do Natal da cidade. O Festival da Juventude acabou. O São João de Vitória da Conquista, que tinha uma outra perspectiva. Os concursos de música, sabe? Então a gente tinha uma cena cultural. Olha o Carlos Jeová. O Teatro Carlos Jeová está fechado e a prefeitura está falando em quem demoliu o Carlos Jeová, o que eles queriam. Tentaram interditar. Quem resistiu foram as artesãs ali que ficam no Mercadão, porque a prefeitura queria literalmente passar o rolo compressor para fazer ali de estacionamento, sabe? Então, Conquista hoje não tem política cultural. Xangai é uma figura fantástica, né? Eu sou fã de Xangai, mas é o que eu sempre falo, ele tem uma dificuldade de gestão. Por quê? Primeiro, a prefeitura não disponibiliza orçamento para a cultura. Eu denunciei no ano passado que a prefeitura, com uma canetada, tirou 1,5 milhão da cultura. Então, você não tem recurso, você não tem... Para mim, ele tem um problema de equipe, já falei isso inclusive com ele, né? E não tem uma perspectiva de cultura popular dentro da SECTE hoje. Então, hoje, para mim, a pasta da cultura, ela está abandonada. A perspectiva dos direitos humanos. E aí, quando eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar, por exemplo, a capoeira. A capoeira de Conquista, eu que sou capoeirista, né, sempre batendo nessa tecla da capoeira, os eventos do ano passado, nós não tivemos apoio para nenhum evento de capoeira aqui na cidade. Nós temos aqui mais de 30 grupos de capoeira, ninguém consegue nada na prefeitura. E aí, quando nós vamos ver a perspectiva da população LGBTQIAP+, o que nós temos de política LGBT? Não temos. Para a população negra, o que tem sido feito? Nada. Quando nós vamos pensar em política de juventude, antes a gente tinha uma coordenação de juventude aqui pulsante, que realizava atividades e que culminava com um grande festival da juventude. Hoje nós não temos políticas públicas de juventude em Conquista. Então, é uma gestão que ela acaba se baseando essencialmente em obras, em querer entregar obras e tal, mas que não se preocupa com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas. É uma gestão muito distante da população, sem nenhuma participação popular. Bom, nós falamos aqui dos problemas de infraestrutura e cultura agora. Tirando esses 2 pontos, assim, quais são os outros problemas que você enxerga que a gente aqui de Conquista precisa de uma atenção do poder público? Olha, para mim hoje o principal problema de Vitória da Conquista chama-se saúde. É o principal problema. Por quê? Nós temos primeiro uma situação de falta de efetivo. E aí me preocupa muito, inclusive, né, quando a prefeita anuncia que vai fazer o concurso, uma demanda antiga, o último concurso nosso foi em 2013, então vamos ter um concurso 10 anos após, e ao invés dela fazer um grande concurso, ela anuncia que vai dividir os concursos e o primeiro vai ser o da educação. Olha, a educação é fundamental, sim, nós precisamos, sim. Contudo, nós temos que entender que, por exemplo, na saúde, a única categoria, uma das únicas categorias de profissionais que não podem ser contratados temporariamente são os agentes comunitários de saúde. Agente comunitário de saúde só pode entrar por via de concurso.
Então, se você não tem concurso para a saúde, você continua tendo áreas que nós chamamos de áreas descobertas. Então, se você tem uma área descoberta, esse agente não está indo lá, ele não está conseguindo identificar os problemas previamente, porque o agente comunitário de saúde, ele identifica o problema previamente, traz e você faz uma medicina preventiva. Então, essas áreas estão descobertas, essas pessoas já chegam no posto de saúde quando tem um grande problema, esses postos de saúde não têm equipes suficientes, né? Então, várias unidades que hoje tem uma equipe, tinha que ter 2. Unidades que hoje tem 2 equipes, tinham que ter 3. Né? Então, nós temos um déficit de profissionais na área da saúde, nós temos um déficit de estrutura. Os residenciais do Minha Casa Minha Vida são emblemáticos. Essas pessoas saem de todos os extremos da cidade. Né? Então, eu pego Miro Cairo, Vila Sul, Vila Bonita, os condomínios do Vila Elisa, os condomínios do Primavera, e essas pessoas vêm ser atendidas no centro, no CAI 2 e no posto da Reis Pacheco. Então, essas pessoas não estão chegando na atenção básica. Quando elas não chegam na atenção básica, o que acontece? Elas vão procurar atenção especializada. Por que a UPA de Conquista está o tempo todo lotada? Porque os postos de saúde não estão dando conta de fazer esse trabalho. Então, está sobrecarregando em cima da UPA. Nós temos um problema grave também com relação ao hospital de base, que é o fato de que o hospital de base ele atende uma demanda e é para ser de fato regional, mas a região do Médio Sudoeste, ali de Tapetinga, manda muita gente para cá. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as pessoas, as mulheres de Tapetinga vêm fazer seu parto. Se o parto tem qualquer complicação, vai ser feito aqui no Isaú Matos. Elas têm que subir um Marçal para vir fazer o parto aqui. Então, essa é uma questão que o governo do estado precisa priorizar também para poder ajudar aqui a desafogar a gente, certo? Mas hoje nós estamos com essa grande problemática, né? É uma questão importante. A policlínica ajudou demais a desafogar essa questão dessa saúde regional que vinha para cá e que sobrecarregava um sistema que deveria atender mais a população de Conquista. Mas quando veio a policlínica, Erzen naquele momento fez o quê? Ele não aderiu à policlínica. Tem um caso emblemático com Quinho, né? Que vaza um áudio dele de Quinho, xingando Quinho, dizendo que não ia aderir, porque era Quinho que estava à frente da policlínica. Então essas pessoas, elas não... A grande maioria dos gestores hoje de Conquista não vivenciou e não vivencia os problemas da cidade. Acho que não andam pela cidade. Se andasse, se fosse num posto de saúde, entender o que as coisas acontecem e tentar melhorar. Né? O Estado, que aí agora a gente estava falando da gestão municipal, mas o Estado também recebe fortes críticas em Vitória da Conquista. Aí eu vou citar aqui 2 ou 3 casos. Um é a duplicação até Barra do Choça, a pavimentação até Barra do Choça, que agora vão refazer a licitação e tudo. Inclusive o Interior Baiano noticiou isso recentemente. A duplicação da Presidente Vargas naquele caminho até a Estrada da Barra, com a placa lá já há um certo tempo e em atraso. A Embasa sofre críticas. A nossa redação é bombardeada aí com mensagens das pessoas com pautas relacionadas à Embasa. E você é um vereador do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador Jerônimo, alinhado ao governo do Estado. Como representante, né, que é do Partido dos Trabalhadores, qual resposta você vai dar à população no exercício do seu mandato? Aí eu falo com legitimidade, né? Para cobrar, para estar pautando esses problemas da cidade. Olha só, eu venho do movimento estudantil da UESB, eu já fiz greve ocupando a reitoria da UESB. Então eu não tenho problema nenhum em criticar os nossos governos. Eu acho que a gente tem que fazer, sim, essas críticas, essas cobranças, certo? Então, a gente tem que identificar onde estão esses problemas e nós precisamos cobrar. Com relação a gente tem que entender que tem questões que dependem do governo e tem questões que não dependem do governo. Exemplo, duplicação da Barra do Choça. O que está acontecendo? Foi feito o processo de trâmite, o que cabe ao Estado foi feito, mas a empresa que venceu essa licitação não está entregando o serviço. O que é que Jerônimo, Rui já anunciou lá atrás, Jerônimo anunciou? Não, então nós vamos cobrar que ou eles acelerem isso aí, ou nós vamos trocar essa empresa, vamos rescindir isso aí, certo? Por quê? Porque a gente precisa entregar o resultado. A Embasa, nós temos algumas situações. Primeiro, eu preciso dizer aqui, eu defendo a Embasa com todas as minhas forças, porque existe um processo de privatização dos sistemas de água e esgoto, de ofensiva sobre os sistemas públicos. E a Embasa é uma empresa pública, né? Não é 100% pública, mas é uma empresa pública e nós temos que defender. Aonde não tem Embasa, aí é que é problema, meu amigo. Então, a gente tem que lutar, assim, para que a Embasa continue existindo, continue atuando, porque é uma empresa forte que tem capital para investir, certo? Então, a gente precisa defender a Embasa e, ao mesmo tempo, precisamos cobrar. Vou dar um exemplo de cobranças que eu tenho feito à Embasa.
as comunidades quilombolas de Conquista. Comunidades quilombolas são comunidades prioritárias por previsão constitucional. São comunidades tradicionais. E a gente ainda tem várias comunidades quilombolas. Talvez os nossos ouvintes não saibam, mas Conquista tem mais de 30 comunidades quilombolas reconhecidas. Né? É uma das cidades que tem a maior quantidade de comunidades quilombolas reconhecidas da Bahia. E várias dessas comunidades ainda não têm água encanada. Então, vou dar um exemplo da Lagoa dos Patos. A rede de água passava por dentro da comunidade, das 54 famílias, 19, só 19 tinham acesso à água encanada. Fui pra cima, cobrei, briguei e tal, a gente conseguiu que fosse dispensado o recurso e essa água encanada chegou nessa comunidade, mas ainda precisa chegar nas outras. E quem tem sede não pode esperar. Então a gente precisa de fato cobrar. Então a gente vem fazendo essas cobranças. Mas precisamos entender também o seguinte, que a Embasa, ela envolve questões que não são somente da sua competência. Por quê? Porque nós temos a rede pluvial e a rede fluvial. Nós temos a rede referente às chuvas, mas nós temos a parte de esgotamento, que são questões diferentes. O que diz respeito às chuvas é prefeitura. É prefeitura. E aí, o que a gente percebe? Que quando uma pessoa ela vai construir pela falta de fiscalização da prefeitura, nós vemos várias ligações que não são feitas de forma adequada. Então, a gente tem aí água de esgoto e água de chuva se encontrando. Não são tubulações adequadas. Então, essas tubulações acontecem o quê? Estoura, né? Quando a gente vai ver uma outra questão da Embasa, com relação a essa situação topográfica aqui da cidade, né? Então, nós temos essa parte alta. Então, sempre a gente tem problemas aqui na parte alta de falta d'água, né? Às vezes, você tem nessa parte mais alta que não consegue chegar essa água. Então, são necessários investimentos de uma maior monta. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal ali das Chácaras Primavera. As Chácaras Primavera não é porque não tem um cano para chegar lá, é porque precisa de uma outra tecnologia, né, que ela é mais potente para poder fazer a água chegar nesse espaço. Então, são investimentos maiores e que a gente tem cobrado que a Embasa ela precisa fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, vale lembrar que uma questão que é pouco falada, e provoco vocês a pesquisarem um pouco sobre isso também, o último contrato da Embasa, feito com a Prefeitura de Vitória da Conquista, ele traz um fundo que é de repasse do que é arrecadado pela Embasa para a Prefeitura, certo? Então, tudo que é arrecadado na Embasa, um percentual, ele é destinado para a Prefeitura de um fundo para investir também nessas obras. E o que a Prefeitura tem feito com esse recurso? É uma questão que a gente precisa fazer. Bom, a gente está partindo para a reta final aqui do nosso bate-papo, mas antes, você definiu a gestão de Sheila como uma tragédia, não foi? Agora, colocando em números, qual a nota você daria assim, de 0 a 10 e o porquê? Nota 3. Nota 3. Por quê? Não tem projeto, continua sendo uma gestão privatista, é uma gestão que não tem, inclusive, um agrupamento político. Sheila vai sofrer muito nesse processo eleitoral, porque hoje, quem dá sustentação a ela são pessoas que não são de grupo dela. Ela talvez acredite que essas pessoas venham, mas na hora que chega ali, que começa a se definir quem tem chance de ganhar ou não, essas pessoas vão pular do barco dela. Inclusive, eu não sei, a grande chance, inclusive, talvez Sheila não seja sequer candidata. Porque as traições já estão começando, os insatisfeitos já começam a pular. Ela, apesar de ser bolsonarista, ela não é uma bolsonarista raiz como uma parte dessa base espera, certo? E aí, o que está acontecendo? Essas pessoas já estão questionando essa gestão dela e vão lançar um candidato mais à direita do setor dela, mas não podemos esquecer que Sheila é bolsonarista, apoiou a política de morte de Bolsonaro, certo? Então, por isso, eu podia dar a nota até pior, né? Lembrei aqui agora disso, até quase abaixar a minha nota. Mas a nota 3 para ela acho que está de bom tamanho. Talvez, se ela melhorar um pouquinho aí o dever de casa, talvez, quem sabe, ela tire uma nota 5 até o final da gestão dela. Ok. Will, quer fazer alguma consideração? Não, a questão que ele levantou a possibilidade de Sheila, inclusive, não ser candidata, a prefeita andou mexendo no secretariado, vem em mudanças em algumas pastas.
E você falou da questão de grupo, da dificuldade. E aí agora eu vou para o ponto onde eu quero chegar mesmo, que é a Câmara de Vereadores. Como está essa base de oposição, esse enfrentamento, oposição à situação? O Interior Baiano noticiou que hoje a Câmara está mais dividida do que no início do governo dela, né, no caso. Conta pra gente só um pouquinho como está essa situação hoje na Câmara de Vereadores. Bom, infelizmente, a política do Legislativo ela é uma política extremamente fisiológica. E ela se dá na base dos interesses pessoais, certo? Então, muitos desses vereadores que às vezes se tornam uma vozinha um pouquinho mais crítica, a Sheila, eles têm cargo na prefeitura, eles têm parentes indicados, eles só fazem o seu trabalho como vereador se tiver a estrutura da prefeitura. Por quê? Se não tiver um trator para passar lá na comunidade, esse cara ele não tem o que oferecer àquela determinada comunidade, sabe? Então, a máquina pública, ela acaba sustentando essa base. Então, eu acho que na hora do frigir dos ovos, na hora que começar a apertar mesmo, então vai ser como foi feito aqui agora na eleição da Câmara, como foi feito em algumas votações importantes que nós tivemos, que esses vereadores votaram contra o povo, mas pensando o seguinte, olha, eu sei que eu vou ter um desgaste popular por ter votado aqui nesse projeto, mas o que a prefeita vai me trazer de volta, né? Então, infelizmente, é uma política extremamente fisiológica e que eu acho que hoje, esse afastamento, inclusive, de determinados grupos, mostra justamente por quê? Porque ela está impopular. Mas se ela começar a soltar recursos, né? Eu não estou dizendo aqui de compra de vereador, de entrega de dinheiro, não. Mas de entregar serviço para aquela determinada base. Atender os pedidos. Atender os pedidos ali daquela determinada base. Empregar pessoas que são do seu meio ali. Eu tenho certeza que muitos desses voltam. Ok? Posso? Vai lá. Bom, gente, só para finalizar aqui, antes da nossa brincadeirinha Exatamente. Para ficar por dentro dos bastidores aí da notícia, da política, de Vitória da Conquista e região, interiorbaiano.com.br, o nosso portal, que está diariamente atualizado com notícias aí da cidade, dos municípios vizinhos. Então, interiorbaiano.com.br, acessa lá. Exatamente. Inclusive matérias sobre o nosso podcast, sobre essa nossos convidados. entrevista aqui. Exatamente. Alexandre Xandó. E vamos lá. Apresente o quadro aí pra gente. Xandó, você acompanha o Interior Baiano Notícias, acompanha o nosso podcast. E você sabe que nós temos aqui uma brincadeira muito fácil, muito simples. Um bang-bang. Exatamente. É de leve. 8 nomes e a cada nome uma definição. A definição, uma frase, uma palavra, você vai... curta, nada muito prolongado não aqui, porque também... Não é aula não é aula da UNEB não. É só um... A gente não quer facilitar também demais não, porque a gente tá muito bonzinho ultimamente, né? A gente vai pegar leve, fique tranquilo. Exatamente. Então vamos lá, eu vou começar. Vai lá. Jerônimo Rodrigues. Um militante de referência que vai revolucionar a Bahia. Hermínio Oliveira. Um político tradicional que não tem definições ideológicas claras. Ele pende para onde estiver mais favorável para ele. Rui Costa. Um grande gestor que deixou a sua marca na Bahia e que com certeza vai deixar a sua marca agora no Brasil. Ivan Cordeiro. Ivan Cordeiro é a tábua de salvação do bolsonarismo de conquista, né? É quem a turma ainda se apega para ver se resta algo do bolsonarismo na cidade. Zé Raimundo. Um exemplo de intelectual orgânico da classe trabalhadora. Sheila Lemos. Uma pessoa de bom coração, mas que não conseguiu trazer uma gestão adequada para a nossa cidade. Jair Bolsonaro. Morte e destruição. Luiz Inácio Lula da Silva. Um exemplo do que é o povo brasileiro, que passa por tanto sofrimento, mas que não desiste de lutar. Pronto. Fechou? Pronto, deu tudo certo. Não foi tão difícil assim. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, a gente quer agradecer a sua presença, Xandó. Foi uma conversa bem edificante aqui. A gente agradece. E agradece você que está nos assistindo, nos acompanhando, né? Fica ligado aí nos próximos. E, por favor, faça as suas considerações finais. Fique à vontade. Queria primeiro agradecer a vocês pelo convite. O nosso papel enquanto
legislador, enquanto uma figura pública, é justamente esse, é estar nesses espaços também para prestar contas à população do que a gente vem fazendo, de como nós pensamos. Desejo sucesso a essa iniciativa que é o Interior Baiano. Eu tenho certeza que vai se expandir aí de fato por todo o interior da Bahia, né? Inclusive para chegar fora da Bahia, não tenho dúvidas disso. E convidar a população para que acompanhe os trabalhos do Legislativo, do Executivo. A população precisa fiscalizar. Eu costumo dizer, olha, eu sou um fiscal da prefeitura e vocês precisam ser, a população precisa ser um fiscal de nós vereadores e a população também precisa fiscalizar o Executivo. Eu acredito que a política ela só se faz dessa forma. Acompanhem as sessões da Câmara de Vereadores, mandem mensagens cobrando, não só para mim, mas para todos os vereadores, sabe? Que eu acho que muitas vezes a população ela só fica assim, tipo, tá tudo errado, essas pessoas não fazem nada e tal. Acompanhe um pouco mais, né? Veja de fato o que está acontecendo e que a gente passe também, eu acho que a imprensa ela cumpre um papel importante, que é o seguinte, de educação política. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala bem assim, olha, você é vereador e você não está resolvendo essa situação aqui. Olha o mato alto, você é vereador, você não resolve. Porque eu não tenho que resolver mesmo não, quem tem que resolver isso é o secretário, né? Porque é o executivo que vai executar, mas as pessoas confundem, porque nós vivemos, né, muito de uma política coronelista, uma política clientelista, em que se acha que a pessoa, ele é um político, que ele vai resolver ali as coisas. Então, nós temos que entender esse processo de divisão de competências, o que cabe a cada um, para que possamos, então, saber de quem cobrar. Porque se a gente começar a fazer isso, né, a mesma pressão que nós, vereadores, tomamos, se os secretários tomassem, eu tenho certeza que hoje a cidade estaria muito melhor. Bom, é isso aí. Obrigada, pessoal. Então, até o próximo episódio e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Xandó. Valeu, galera.